estão vendo, são muitos os argumentos, são muitos os itens, e certamente não vai dar tempo para passar todos. Mas vamos tentar pelo menos os principais. Está havendo, acho que, uma pequena confusão, certamente por culpa minha, que esses argumentos são apresentados pelos reencarnacionistas, em geral, como argumentos a favor da reencarnação. Então eu estou pegando cada um deles e tentando ver no que falham, em que são furados e como que prova o contrário. Não estou defendendo a reencarnação. Não estou defendendo a reencarnação, estou apresentando os argumentos e com os próprios argumentos a favor da reencarnação, provar o contrário. Não sei se foi claro isso aí, né? Tentar o contrário. Senão vai me acusar de reencarnacionista, seria um absurdo para mim, né? Bem, vamos rapidamente, não vou analisar todos os itens que provam o contrário, mas os principais pelo menos. Vamos ver o déjà vu. Não, o déjà vu seria um argumento a favor da reencarnação, segundo os reencarnacionistas. Essa sensação, já vi isto, já ouvi tal coisa, já estive aqui. É um argumento que eles tomam a favor da reencarnação. Vamos ver agora como que esse argumento é furado. Ele é inverossímil, não é verdadeiro. Já terão resposta, já para várias questões. Então a paramnésia é o primeiro ponto para contradizer este argumento. A paramnésia, o que vem a ser paramnésia? É a lembrança, é a semelhança, é a percepção da semelhança e a não percepção das dessemelhanças. Por exemplo, eu olho essa parede aqui. Daqui 5 anos, daqui 10 anos, daqui 20 anos, eu vou olhar uma parede, aquela, e vou ter a sensação que já vi essa parede. Mas não é na realidade, não vi esta, que é muito semelhante a esta. Mas eu vi esta na realidade. Mas quando eu vejo aquela, por um processo, então, de perceber as semelhanças, não perceba as dessemelhanças. E tem a sensação, já vi esta parede. Não, você viu uma parede muito semelhante a esta, que não é esta, que é esta. Essa caixa de som, olha essa caixa de som agora. Daqui 20 anos, vou numa outra sala, um outro curso, tem a sensação, eu já vi esta caixa de som, esse aparelho, assim por diante. Não, você não viu esta. Você viu uma semelhante a esta. Então, é a paramnésia, a sensação das lembranças, das semelhanças e a não percepção das dessemelhanças. Sensações inconscientes, para explicar o déjà vu. Vai uma criança no colo da sua mãe, da sua tia, da sua madrinha, a uma caverna, a um local qualquer, muito específico. Essa criança, 30 anos mais tarde, volta, ela, adulta, agora, grande, àquela caverna ou àquela localidade e percebe, eu já estive aqui. Uma sensação nítida, eu já estive aqui. Segundo os reencarnacionistas, claro, na reencarnação passada. Não, senhor. É uma sensação inconsciente. Por quê? Você foi lá, há uma experiência bem determinada nesse aspecto. De uma menina que foi a uma escola com 1 mês de vida e depois, 15 anos mais tarde, quando foi na posse de uma nova diretora da escola, ela disse, e adivinhando, aqui fica a sala diretora, aqui fica a sala do primeiro ano, aqui fica a sala das vassouras. Foi dizendo todas as dependências da escola antes de entrar nas dependências. As professoras e a nova diretora ficou muito entusiasmada e atônita. Como? Se essa escola está sendo inaugurada agora, essa menina nunca veio aqui. Então veja, ela foi pequenina no colo da tia e ali, por pantomnésia, foi registrando, gravando tudo. Mais tarde, 15 anos, podia ser 30, podia ser 50, não importa o tempo, ela teve então a sensação inconsciente que já esteve ali. Só errou um detalhe. Onde ela falou que era a sala de vassouras, era a sala da diretora, né?
um erro ela cometeu. Mas daí a diretora atual foi a diretora primeira da escola e perguntou se não houve alguma mudança na estrutura da escola. A primeira diretora confirmou, de fato, houve uma pequena mudança na estrutura da escola, que aonde era a sala dela foi mudada para a sala de vassouras. Portanto, nenhum erro ela cometeu, porque ela tinha a sensação que quando ela esteve lá de fato, e a mudança foi posterior. Portanto, essas sensações inconscientes são muito frequentes. Uma outra, mais comum, mais frequente, é o hipe, a hiperestesia indireta ou direta. Estou assistindo um filme, em qualquer cinema, e perto de mim está um senhor, que nunca, não sei quem é, pode ser desconhecido. No filme, esse senhor, meu amigo, ou desconhecido, o filme lhe excita o inconsciente, não sei porquê, ele excita o inconsciente. E, ao excitar o inconsciente dele pelo filme, ele vem na lembrança inconscientemente quando ele esteve, por exemplo, na Torre Eiffel, na França. E eu, por hipe, capto essa sensação da lembrança dele quando ele esteve na Torre Eiffel. Eu capto, mas isso fica a nível de inconsciência. 10 anos, 20 anos mais tarde, vou eu, pessoalmente, à Torre Eiffel. Chego lá, a sensação nítida, eu já estive aqui. Mas como essa sensação se eu nunca vim à Europa? A primeira vez na minha existência. Como é que se explica? Então, não foi você que esteve ali em outra reencarnação. Você esteve sentado perto de um senhor que esteve aqui. Sentado perto do senhor num cinema que esteve na Torre Eiffel. E você, por hiperestesia, captou isso e projetou. E veio a sensação, então, do déjà vu, do já visto, o já ouvido. Psicometria seria uma outra explicação para o déjà vu. Um exemplo bem característico podia ser este. Eu vou ao aeroporto, vejo um avião, me entusiasmo com o avião, acho aquele avião muito bonito, e este avião que vejo é uma pergunta implícita ao meu inconsciente. Do que o meu inconsciente sabe do futuro de aviões. E faz uma adivinhação. O futuro avião será assim, desta maneira, com este motor, com este modelo, dá todas as características de um futuro avião. 20 anos mais tarde, ou 10 anos mais tarde, vou e encontro aquele avião que 20 anos mais tarde, por psicometria, eu adivinhei, psigama, fiz uma adivinhação do futuro, uma pré-cognição psigâmica. Quando vou lá, sensação nítida, eu já estive nesse avião. Não, senhor, esse avião é o primeiro voo dele. É o primeiro voo dele que está fazendo. Não é a reencarnação passada. A reencarnação passada não existia aquele avião. Estão percebendo? Bom, isso sobre déjà vu. Teria outras coisas também para ver, mas creio que bastam esses elementos. Crianças que aprendem logo. Como explicar? Se aprendem logo, claro, estão trazendo conhecimentos de vidas passadas. É claro, por isso que aprendem logo agora, segundo os reencarnacionistas. Vamos ver como que esse argumento é errado. Ele é furado, ele é contraditório. Aprendem logo. Por quê? Aprendem logo, mesmo os primeiros princípios errados que se lhes ensina. Entenderam? Mesmo as coisas erradas aprendem logo, se lhes ensinam errado. Então, não estão lembrando de vidas passadas, de conhecimentos de vidas anteriores. Estão aprendendo logo agora, é mérito presente. A maêutica socrática, aquela modalidade de perguntar. Se aqui, vamos supor, não tem nenhum físico ou químico, ou uma matéria qualquer que ninguém tem conhecimento. Conforme a modalidade da pergunta, vai saindo o conhecimento. Então, é pelo modo de perguntar. É o mérito de quem sabe fazer perguntar, que vai extraindo da pessoa o conhecimento intuitivo da própria matéria, da própria ciência, ou sobre o assunto que se lhes pergunta. Então é o jeito de perguntar que a pessoa responde. Então se aprende logo, evidentemente, mas então é mérito, é talento do momento presente.
Não estão lembrando coisas de 200 anos atrás, de 1000 anos atrás. Pode ser também, pode haver aí uma psigama, retrocognição. Pode haver, espontaneamente, uma vez ou outra, por que não? Aprendem logo. Depois, além de aprender logo, aprendem coisas novas, coisas inéditas. Portanto, essas coisas novas, coisas inéditas, que hoje existem como novidade, não existiam há 200 anos atrás. Portanto, não estão lembrando de 200 anos atrás, estão aprendendo coisa nova. Porque a ciência evolui, a ciência caminha, progride. Então não estão adivinhando coisas do passado, estão aprendendo coisas do futuro, inclusive, que não existe ainda. Então não é lembrança do futuro, é adivinhação do futuro. O mundo estático. Evidentemente, há tantos anos atrás, 100, 200 anos atrás, o mundo era muito estático, muito parado. Então uma pessoa que sobressaísse de uma certa forma, chamava atenção. Uma criança que, se numa escola, um adulto mesmo, chamava atenção. O mundo era muito estático, não é tão dinâmico como hoje. Hoje não chama tanta atenção, porque o desenvolvimento já é bem maior, é muito maior do que muitos anos atrás. Crianças prodígio. E também, podíamos colocar aqui mesmo item para ir mais rápido, os gênios. Crianças prodígio e gênios que poderiam se complementar na resposta. Em que temas as crianças prodígios são prodígio? Em temas automáticos, música, matemática, xadrez, em coisas bem automáticas. Eu dei um curso aqui da UANA, Mato Grosso, e no final da primeira noite chegou um menino da escola que não estava fazendo o curso, o curso foi na faculdade, e ele era filho da zeladora da faculdade. E veio com a mãe e disse: padre, olha esse menino assim, assim, ele é um gênio, é um prodígio. Mas como? O senhor pede para ele qualquer número, para fazer uma conta, qualquer número, o senhor me dá aí no papel. Eu dei esse número aqui para ele, para multiplicar por si mesmo. Eu no lápis demorei 2 minutos a mais, e ele na cabeça é tal número, deu a resposta. Ele deu a resposta imediata. Eu dei outro, 337 vezes 337, tá, a resposta, eu ia conferir direitinho. Então é um automatismo realmente impressionante. Mas isso aí não é lembranças, não é um prodígio, porque ele adquiriu em tantas outras vidas e agora está aplicando a matemática. É uma coisa automática. E essas pessoas, crianças prodígios e gênios, sobretudo crianças, são profundamente nervosas, são muito nervosas. Então é o estado de nervosismo que licita o inconsciente. O Padre Quevedo também conhece duas crianças no Rio de Janeiro que faziam cálculos, raiz quadrada, raiz cúbica, muito mais rápidos do que um engenheiro com máquina eletrônica. E o engenheiro dizia assim: está errado. Dizia assim: está errado. Erraram na multiplicação ou na raiz quadrada ou raiz cúbica. Dizia o menino: não, está errado. O engenheiro fazia de novo o cálculo na máquina. Desculpa, eu que errei. Né? É realmente uma coisa que impressiona. Então, mas isso aí não é lembrança, muitas vezes é treino. Eu perguntei para esse menino daqui da UANA: você faz muito isso? Padre, todo mundo me pede, eu faço isso todo dia. Então é um treino, também por treino, não é verdade? Também tem um rapaz, não sei se o Armando conhece, na tua escola, ele já tem uns 18 anos, mesma coisa, me procurou no curso. E ele está muito angustiado. Padre, eu sofro com isso. Eu não quero ser assim, não sei por que é só em matemática. Dizia ele: por que não tem essa facilidade para a geografia, para português, para outras matérias? Por que é só em matemática? Como é que eu podia fazer, padre, para aplicar este meu talento da matemática para outros assuntos? E ele não consegue. Em outros assuntos é sempre nota baixíssima. É só naquilo. Então veja, também é um pouco de treino. As máquinas fazem cálculos grandíssimos e a máquina não é inteligente. É um código e não há inteligência, isso é.
Herança e ambiente. Evidentemente que isso aí se deve muito à herança. Filhos de pais matemáticos, a criança vai ter uma tendência natural para a matemática. Filhos de pais engenheiros, mecânicos, evidentemente que esse ambiente de mecânica que o pai trabalha, que o pai fala, que o pai comenta, que o pai vive, vai interferir na personalidade do filho e assim por diante. Então é herança do ambiente e não é lembrança de vidas anteriores. Blasio Pascal, por exemplo, com 12 anos, foi encontrado fazendo cálculos de geometria de uma forma impressionante. E não era um gênio, era um talento naquilo, mas seu pai, um grandíssimo engenheiro, famoso engenheiro, assim por diante. Então, há esta absorção do ambiente que a pessoa vive. Crianças prodígio. Também são prodígios numa só especialidade. Nunca são em música, matemática e xadrez. Ou é em xadrez, ou é em música, ou é em matemática. Não são em 2 ou 3 assuntos ao mesmo tempo. Geralmente num só tema. Também há uma explicação pelas ideias monoidéticas. Sempre batem na mesma ideia, Por exemplo, no mundo todo se faz pesquisa sobre animais, sobre abelhas, sobre formigas. Então, se em muitas partes do mundo existem muitos pesquisadores fazendo as suas investigações sobre formiga. Então, formiga. Isso aí é uma pergunta também implícita ao inconsciente. De repente, há ao mesmo tempo uma descoberta simultânea. Alguém lá no Canadá, pesquisando formiga, alguém aqui no Brasil, chega ao mesmo tempo a uma conclusão, um chegou a uma conclusão, o outro captou, por telepatia, psigâmica, o resultado. E tem que ser assim. Então, isso é também uma possibilidade muito viável. E existe também uma teoria comum, que todas as pessoas potencialmente nascem iguais. Todas as pessoas têm as mesmas potencialidades. As atribuições, as diversidades se devem ao ambiente, se devem à alimentação. A alimentação mais sadia provoca um desenvolvimento melhor, mais adequado. Mas potencialmente todos nascemos com as mesmas potencialidades. Apenas que um desenvolve mais, por quê? O ambiente lhe favoreceu, os pais, a escola, a boa alimentação e assim por diante. Este vai desenvolver muito melhor a sua inteligência do que um outro que nasceu raquítico, numa família miserável, numa favela, sem alimentação adequada, sem nenhuma alimentação. Evidentemente que esse não vai ter um desenvolvimento adequado semelhante ao primeiro, devido ao ambiente. Bom, isso então em relação aos argumentos fenomenológicos de conhecimento. Aos argumentos fenomenológicos psicológicos. Vamos ver então rapidamente. Estava esquecendo um detalhe. Um exemplo bem, acho que posso dar, porque o Padre Quevedo já deu isso em público. Posso repetir o exemplo. Sobre a criança prodígio, estava esquecendo. Os gênios. O Padre Oscar, com seu irmão, aconteceu um fato interessante. O Padre Oscar sofreu muito impacto da guerra. Então ficou ficou retardado. O Padre Oscar Quevedo, quando era criança, devido ao impacto da guerra, ficou retardado. O irmão dele, que era mais velho, não sofreu tanto impacto da guerra. Então, teve, assim, muito mais, melhores condições de desenvolvimento. E era considerado um gênio, o irmão dele. E o Padre Oscar era considerado um retardado. Então, com o tempo, o que houve? Com o tempo, ele foi superando aquele trauma da guerra, foi superando o nervosismo, e o irmão dele foi diminuindo. Hoje está ao contrário. Hoje, o Oscar é um gênio e o irmão é um retardado. Não tem aquela genialidade que tinha, então, quando era pequeno, né? Então, vejam, o impacto emocional, os traumas, então, como que perturbaram o desenvolvimento das potencialidades humanas, psíquicas. Dentro dos gênios, ainda, se uma pessoa tem um gênio numa matéria, um assunto qualquer, como explica isso?
Não se explica porque é gênio, porque então tem todos os conhecimentos de vidas anteriores, que agora, por isso agora é gênio. Por exemplo, o César Lombroso, ele afirma uma frase categórica, bem assim, explícita. César Lombroso, um psiquiatra italiano, diz assim: quem é o gênio? O gênio é um erro afortunado da natureza, diz César Lombroso. Quem é o retardado? É um erro desafortunado da natureza. Uma frase de César Lombroso. Isto é, a natureza acertou melhor no gênio. E no retardado, a natureza humana, houve um desacerto, houve um obstáculo que aquele tornou-se então retardado. Os gênios também, por que são gênios? Todo gênio começa pelo ABC. O gênio não nasce um dia para outro. São gênios de trabalho. Começam pelo ABC. Não se fazem gênio um dia para outro. Por exemplo, Einstein, um gênio da humanidade. Sabemos que Einstein é um gênio de trabalho também. Ele não se fez gênio de um dia para outro, mas se deve ao talento da sua dedicação ao trabalho. Então, o gênio, também a herança, as predisposições familiares, as leis de Mendel, as leis da genética, a hereditariedade ambiental. Então, evidentemente, a dedicação torna a pessoa um especialista, torna a pessoa um gênio naquilo que se dedica. Não pode ser diferente. E todos têm essa potencialidade. Basta que se realmente se dedique. Vamos então aos argumentos fenomenológicos psicológicos. Ali temos simpatias e antipatias espontâneas. Vamos ver como que esse argumento é falho, ele é errado. Em que ele é errado? Veja uma pessoa a primeira vez, me cai simpático ou simpática. Ah, é porque foi minha tia, foi minha bisavó, minha avó, numa reencarnação passada. Não é verdade. Se uma pessoa que nunca vi me cai antipática, não é porque em reencarnações passadas foi meu inimigo ou minha inimiga. Como explicar essas simpatias, antipatias espontâneas? Vejam, associações, novamente, associações inconscientes. Por exemplo, se eu era pequeno e levei um puxão de orelha, um castigo de uma professora, aquela professora tinha um nariz comprido, era feia, tinha as características específicas, isso fica gravado em mim, ainda mais experiências primeiras da infância. Mais tarde, 20 anos depois, de repente, de chofre, me deparo com uma pessoa e me cai antipática. Esta pessoa que me cai antipática, certamente, se eu for fazer uma autoanálise, uma análise, vou descobrir que esta pessoa tem as mesmas ou muito parecidas características daquela minha professora, nariz comprido, feia, gordinha e assim por diante. Então, esta pessoa de hoje me cria uma associação inconsciente àquela da minha infância. Então, eu não estou recordando vidas anteriores, estou adivinhando por uma associação inconsciente. Também traumas. Tive um trauma na infância, da minha mãe ou do meu pai, que me bateu, me fez uma coisa que desagradável. Mais tarde, o meu professor, o meu confessor, vejo a primeira vez, encontro, me cai antipático. Esse professor, aquele padre, quem quer que seja, por associação, me desperta uma associação inconsciente gravada, porque numa situação semelhante da vida da infância. Então, antipatias e simpatias. O sex appeal também, isto é, a lei da complementariedade na sexualidade. É normal, faz parte da natureza, esta complementariedade na sexualidade também. Por que tal pessoa me cai bem?
E por que outra pessoa com características diferentes não me cai bem? É uma tendência natural, faz parte da natureza, que eu com tais características, e me cai bem uma pessoa de características diferentes, a não ser os da coluna do meio, aí fica indiferente, tanto faz, né? Né? Mas é a lei da natureza humana, que a natureza humana está bem feita. Também podíamos colocar aqui, para explicar as simpatias e antipatias, também os testes de Zondi, que já foi explicado em aula. Aquelas 6 coleções de fotografias. Pega as 6 coleções de fotografias sem a roupagem. Pega de um padre, de um engenheiro, de um mecânico, de um aviador, de um médico, sem a roupagem característica de cada um deles, só a fotografia. E eu pego essa fotografia e vou separando. Essa me agrada, essa não me agrada. Essa me agrada, essa não me agrada. Se eu sou um padre, pelo teste de Zondi, que não é assim absoluto, é relativo, certamente eu vou escolher aquela foto de um padre. Depois eu vou saber que aquela foto é de um padre. Por quê? Digamos assim, a individualidade, o trabalho, o esforço, a dedicação numa vocação específica, numa opção específica, vai me determinando, vai me caracterizando dados, elementos bem peculiares, segundo esta vida que eu levo. Não é verdade que vocês estão num ônibus, sentados ali na poltrona, chega alguém e você pensa, é padre. Não, entra uma outra, é freira. E não dá outro, e não dá outra. Você pergunta, ou às vezes você no seu banco, conversa vai, conversa vem. Oi? Exato, eu falei, é relativo, não é absoluto, claro. É o caso dele. Mas por que essa semelhança que você tem? Por quê? Talvez a convivência com padres, tem um tio bispo, né? Tem um tio padre, foi seminarista. Veja, tudo isso caracterizou a personalidade dele de qualquer outro. Mas no geral não se erra isso. É padre, é freira. Mesmo hoje com todos os disfarces, digamos assim, o disfarce que nós temos de padre, né? É barba, não tem nenhuma característica específica, mas não dá. A gente traduz a individualidade na vida. Automaticamente é perceptível, você não se trai, a pessoa realmente descobre, percebe, é uma percepção que você não pode esconder. Portanto, por quê? A tua vida traduz-se na tua fisionomia, na tua maneira de olhar, entre o rosto de um padre e o rosto de um camelô. É uma diferença estrondosa. Porque o camelô tem que ter aquele olhar esguio, espertalhão, né? Tem que estar sempre assim. Esta maneira de viver vai lhe caracterizando o camelô. O padre não tem que ser bondoso, compreensivo, sei lá, aquela coisa toda. Então isso se traduz nos seus traços fisionômicos. Mais para frente, os instintos. Por que eu tenho a inclinação para isso, para aquilo? Porque já herdei isso de outras vidas passadas, por isso tem essas inclinações, os instintos. Como explicar os instintos? Diz Allan Kardec no Livro dos Mortos, número 189, que, segundo a revelação dos Espíritos da Luz, as primeiras almas só tinham vida instintiva. Palavra textual de Allan Kardec. Os Espíritos da Luz me revelaram que as primeiras almas só tinham vida, os primeiros espíritos só tinham vida instintiva. Frase textual dele. Pode conferir no Livro dos Mortos, dos Mortos. Se só tinha vida instintiva, da onde que vinha então os primeiros instintos? Então não há necessidade de apelar para a reencarnação. Se as primeiras almas só tinham vida instintiva, então não se deve atribuir a outras reencarnações anteriores, porque só tinha vida instintiva.
Portanto, veja a contradição na própria afirmação. Mas devolvemos a pergunta: se as primeiras almas só tinham vida instintiva, será que os primeiros animais, as primeiras plantas, não tinham também os instintos? Será que as abelhas, lá nos primórdios, não tinham uma vida instintiva? E vamos perceber que, cientificamente, um animal sem instinto não sobrevive, não se alimenta, não vai viver. Portanto, os instintos são parte intrínseca da natureza. O Criador fez bem a natureza humana e dotou a todos os animais, os primeiros animais, as abelhas, por exemplo. Negar que as primeiras abelhas não tinham instinto é negar a própria natureza desta realidade. As primeiras abelhas, os primeiros animais tinham instintos, porque por criação Deus as dotou de instinto e por isso sobreviveram, por isso elas estão até hoje aí. Instintos, portanto, não se devem às reencarnações anteriores, essa tendência para isso, para aquilo. É natureza bem feita. Inclinações e tendências. Inclinações e tendências. Por que uma pessoa tem inclinação para ser médico, engenheiro, para ser mecânico, ser um operário? Por que tem essa tendência? Porque em vidas passadas foi mecânico, foi marceneiro, foi engenheiro, foi médico. Não é verdade. Se meu pai é um marceneiro, naturalmente esta realidade, eu vou, pelo ambiente, a convivência, começar a ajudar meu pai ali e vou desenvolver ser também um marceneiro. Peguemos um exemplo bem característico. Alguém quer ser astronauta hoje. Então, quer ser astronauta hoje? Porque em reencarnações passadas foi astronauta. Não, a vocação de astronauta é recente. Então é o ambiente que gera isso. É o ambiente que desenvolve essa potencialidade, ou esse desejo, essa vontade. Não se deve a vidas anteriores. Sobre isso, teria alguma pergunta sobre essas colocações? Vamos passar então aos... Oi? O senhor disse da hereditariedade. Ela seria, por exemplo, existem afirmações, inclusive, que a hereditariedade nesse sentido seria genética. Há a possibilidade disso bem, não? Por exemplo, hoje se discute bastante... Vai matemática, filho de matemática. Hoje se discute bastante a memória genética. Memória genética, digamos assim. Que, então, se o meu pai é matemático, eu vou ser, por causa do meu pai, cada herança de uma memória genética, eu vou ser também um engenheiro. Isso não existe ainda em termos comprovados cientificamente, algo de específico, algo já de conclusivo. É apenas uma hipótese. Mas, evidentemente, que pelas leis da genética, da hereditariedade, há uma influência. Isso é inegável. Agora, não que isso seja necessariamente, porque há os casos bem opostos. Um pai médico, a mãe médica, e o filho quer ser aviador. Não? Portanto, não há assim um código de que isso crie uma necessidade. E nem em termos de genética, que os genes, os cromossomos seriam portadores, então, dessa memória. Agora, isso não está comprovado, mas pode haver influência, evidentemente. Ou, por exemplo, o neto e o avô. Não é verdade que às vezes os netos se parecem mais com os avós do que com os pais? Então, claro, porque são reencarnação do avô, da avó. Não. É o ambiente, é a convivência, são as leis de Mendel também, em parte, que pode realmente influenciar. Mas não existe uma memória genética através dos genes e dos cromossomos, assim como se quer afirmar. Sobre argumentos fenomenológicos fisiológicos.
Semelhanças e semelhanças com marcas. Vamos lá. Então, vamos pegar o caso mais característico. Semelhanças com marcas. Muna, um caso bem interessante e que percorreu o mundo todo aí. Muna e Ravi Shankar. É a mesma pessoa, hein? Segundo a tese reencarnacionista. Morre Muna aqui com 6 anos e meio, 7 anos, e ele é morto degolado. É visto 2 homens tomarem Muna, levarem uma região, degolarem o menino e enterrarem na areia. Ravi Shankar nasce 6 meses mais tarde. Portanto, a mãe de Ravi Shankar já estava grávida de Ravi Shankar de 3 meses de gravidez, certo? E Ravi Shankar dá todos os detalhes de Muna, reconhece o avô de Muna, reconhece o pai. Você é meu pai. Mas como que Muna chegou a essa conclusão? O pai de Muna, vendo que nasceu Ravi Shankar, já cria aquele ambiente de expectativa. O Muna reencarnou na Índia. Todos esses casos de reencarnações são na Índia. Veja o ambiente onde nascem essas histórias, essas realidades. O pai de Muna encontra-se com Ravi Shankar e começa a conversar com ele. Ravi, você não lembra quando você era pequenino, quando eu te dava dinheiro para você? Você não lembra quando acontecia isso, aquilo? O menino ficava assim encabulado, ficava triste, envergonhado, e o pai de Muna insistia: mas, meu caro filho, meu caro menino, você não lembra quando eu te dava gorjeta para você comprar doce, uma coisa e outra? Depois de 20 a 25 minutos, Ravi Shankar finalmente disse: meu pai, reconheceu o pai, segundo uma carta textual do pai de Muna, segundo o Ian Stevenson. Portanto, isso é reconhecer o pai? Não é. É próprio da criança, o medo, fica envergonhado, assim por diante. Portanto, ele está fazendo adivinhações. Por que Ravi Shankar, então, não disse nada mais, nada menos do que já se conhecia? Por que Ravi Shankar não revelou os assassinos de Muna? Não deu um dado original que não se conhecesse anteriormente. Todos os dados que ele deu eram dados que se comentavam em pequenas cidades e por diante. E Ravi Shankar morava somente 750 metros da casa de Muna. 750 metros de uma casa para outra. A mãe da Ravi Shankar foi dar as condolências à mãe de Muna, quando Muna foi assassinado. E agora, Ravi Shankar nasce com a marca no pescoço. Uma prova mais evidente de que a reencarnação de Muna não podia ser esta. Como explicar isso? Como explicar a marca no pescoço? Alguém quer tentar deduzir, fazer uma afirmação? Como que surgiu a marca no pescoço? Como? Estigma? Não. A mãe se impressionou, muito bem. A mãe se impressionou quando a criança foi degolada. Vejam um acidente desse. Então vejam, a mãe, vendo Ravi Shankar, grávida de 3 meses de Ravi Shankar, ficou impressionadíssima. Vejam, o poder do psiquismo sobre o feto. Então, seria como é que chamaríamos isso em parapsicologia? Dermografia. Dermografia, hein? Dermo, pele, grafem, escrever. Então, a característica da mãe, da sua influência, a influência do psiquismo da mãe, ficou impressionada, impactuada com esse fato, e isso foi então caracterizando de uma forma, através da influência do psiquismo sobre o organismo.
Parecidos corporais. Como que vamos dizer que Ravi Shankar é um parecido corporal a Muna, se não é o corpo que reencarna? Não é o corpo que reencarna, é o espírito que reencarna. Então, como que Ravi Shankar é parecido com Muna no corpo, se não é o corpo que reencarna? Porque o corpo é mero envoltório, uma camisa. E troco de camisa quantas vezes eu quero. Mas não é isso que vai caracterizar o parecido corporal. Porque o corpo é mero envoltório, é uma coisa externa, que não tem influência nenhuma no espírito. Portanto, o parecido corporal não é uma prova de reencarnação. Não há prova, o parecido corporal. Os parecidos também espirituais. Sempre é aquela prosopopeia dos parecidos corporais. É a alma, segundo aquela tese que há separação entre corpo e alma, matéria e espírito. Então, se eu sou parecido com uma outra pessoa, e há uma semelhança espiritual entre nós, mas a alma não gera outra alma. Mesmo Allan Kardec diz isso. Palavra textual de Allan Kardec: os pais transmitiram aos filhos algum parecido moral? Respondem os espíritos: não. Os corpos derivam dos corpos, mas o espírito não procede do espírito. E como que tem uma semelhança espiritual? Então não se deve aos espíritos a semelhança, porque esse espírito que eu tenho aqui é semelhante a tal pessoa, não é reencarnação do outro, porque o espírito não gera outro espírito. Então não pode ser uma reencarnação, porque segundo a mesma tese reencarnacionista espírita, um espírito não vem de outro espírito, é o mesmo espírito que vem de múltiplas vidas anteriores, está aqui e viverá ainda muitas outras existências para frente. Então é o caso da psicometria, há uma adivinhação, e se eu tenho uma mentalidade reencarnacionista, só vai dar uma prosopopeia, só vai dar uma conclusão reencarnacionista. Por exemplo, se morre Lincoln e começam a falar que Kennedy é a reencarnação de Lincoln, e cria esse ambiente, começa a falar, todo mundo fala, todo mundo comenta, espontaneamente, psicologicamente, o Kennedy ou qualquer outra pessoa que se queira colocar no lugar dele, em outra circunstância, em outros fatos, vai se amoldando. De tanto se falar, vai criando um ambiente de adaptação, de acomodação ao ambiente que se fala. E tanto se falar, nós somos influenciados pelo ambiente. É assim por diante. Né? Portanto, não é possível. Os parecidos espirituais não são uma prova de reencarnações. Filhos, netos e os pais. Há, evidentemente, uma influência do ambiente e também de uma pessoa para outra, do pai para o filho, do pai para os netos e por diante. Os sósias, se nem as marcas de Ravi Shankar Muna são prova de reencarnação, muito menos são prova de reencarnação entre os sósias. Os sósias são parecidos em tudo, são semelhantes em tudo. As características são bem identificadas e bem aproximadas. Às vezes um parente, um tio, a tia, até um vizinho não distingue um sósia do outro. Ou dois irmãos gêmeos. Como que dois irmãos gêmeos são reencarnações de vidas passadas? Se são gêmeos. Se os sósias são contemporâneos e são semelhantes em tudo, e um não pode ser reencarnação do outro, que vivem contemporaneamente, vivem na mesma época, no mesmo tempo. Como se nem isto é prova da reencarnação, muito menos há semelhanças físicas ou marcas, assim por diante. Vamos ver agora uma refutação ou uma explicitações de todos esses casos de conhecimento, argumentos fenomenológicos de conhecimento, de psicológicos e fisiológicos. Uma explicação geral rápida. Primeiro, por que a maioria dos homens, das pessoas, não se lembram de vidas passadas? Porque segundo esses três argumentos, estariam aí implicitamente a ideia de lembrança, estariam lembrando vidas e coisas, fatos passados. Perguntamos, por que a imensa maioria das pessoas não lembram de vidas passadas?
E isso é uma realidade. Então, responde os espíritas, os reencarnacionistas. É pela lei do esquecimento. Esqueceram. Como que esqueceram? Pelo trauma do desencarne e pelo trauma do reencarne. Então, desencarnando, leva um trauma. Reencarnando novamente, outro trauma. Com isso, perdem toda, digamos assim, esquecem tudo aquilo que se deve demonstrar, comprovar. Então, supondo. Vamos ver. Em primeiro lugar, então, é contraditório. Contraditório. É contraditório. Por que é contraditório? Pela lei do esquecimento. É contraditório pelo seguinte: se o corpo é mero envoltório da alma, do espírito, por que trocar de camisa levaria um trauma? Troca todos os dias, 2, 3 vezes por dia, troca-se com facilidade, ninguém leva trauma de trocar um envoltório. Então o envoltório, que é o corpo, é uma contradição à própria realidade reencarnacionista. Ninguém leva trauma de trocar com tanta facilidade. Troca-se tantas vezes, já se trocou de corpos, tantas vidas que já vivi, tantas vezes que vou viver ainda. Essa experiência me dá uma facilidade de não levar trauma. Mas, segundo a teoria espírita, leva-se um trauma quando ao desencarne, outro trauma ao reencarne. Portanto, trauma total, esquecimento total. Quem é que lembra? Quem é que lembra de vidas passadas, geralmente? Quem? Você sabe dizer quem que lembra de vidas passadas? Quem? Se desenvolve. Quem mais? Quais as pessoas que mais lembram de vidas passadas? Quem? Não entendi. Velhos. Pessoas nervosas. Quem mais? Quem mais? Só pessoas nervosas? Crianças, doentes, drogados, pessoas que têm um acidente, ficam doentes profundamente, mas geralmente crianças. De qual idade? De 2 a 7 anos. 2 a 7 anos. Então, crianças, doentes, drogados, é que de repente lembram de vidas passadas. Então, segundo isto, nós, a imensa maioria que não nos lembramos de vidas passadas, somos todos uns neuróticos, hiperneuróticos, porque não nos lembramos, não temos recordação nenhuma. Mas é bem o contrário. São os neuróticos, os doentes, as crianças que não têm ainda o consciente desenvolvido é que lembram. Em parapsicologia podemos dizer assim: a comparação do Sol e as estrelas. Sol e as estrelas. O psiquismo seria comparado ao Sol e as estrelas, né? Quem que se lembra de vidas passadas? Crianças, drogados, doentes. O Sol é o consciente. As estrelas, o inconsciente. Para que as estrelas apareçam, é necessário obnubilar o Sol. Quem é que lembra de vidas passadas? Crianças, doentes, que não têm Sol. Por isso, o inconsciente pode manifestar-se mais frequentemente e vir prosopopeias, vir todas aquelas fantasias próprias de quem não tem o consciente. E na medida que o consciente vai surgindo, vai realmente aparecendo, vai se formando, a tendência é essas lembranças de vidas passadas, de crianças doentes, na medida que o doente vai melhorando, vai diminuindo a frequência dessas lembranças. Não é verdade? Portanto, não é que a maioria das pessoas, dos normais, dos não doentes, que nós não lembramos. Nós, então, por que não lembramos? Porque temos um equilíbrio psicofísico bastante equilibrado. E as pessoas que não têm esse equilíbrio, então, vêm as manifestações, as prosopopeias. O espírita, o médico fala que o outro
desenvolver, ele sente que esse outro, então, alguns estudos. Está dizendo aqui que quando um médium diz ao outro que você precisa desenvolver, que ao dizer isso o médico afirma que ele sente isso no outro, que precisa desenvolver. Já foi dito aqui, esta frase, você é médium, tem que desenvolver, é um slogan que vai em toda a América Latina, em todos os países, em todos os lugares onde existe os espíritas, esse slogan é repetido para todos. Às vezes o médium nem sente, mas ele já está predeterminado que quem vem ali tem que desenvolver. Todos que vão em sessão espírita a primeira vez, podem ter a experiência, ou primeira ou segunda vez, vão ouvir esta frase. Então isso se afirma, se joga. Agora, às vezes, evidentemente, o médium pode ser um sensitivo e pode captar e realmente perceber alguma sensibilidade maior no consulente e então afirmar. Mas geralmente é uma frase dita assim, de forma indiscriminada, quem quer que seja, assim por diante, né? Porque já há um pressuposto, já há uma predisposição para isto, né? Vai contra a doutrina espírita. Por exemplo, dizem os kardecistas, Allan Kardec, Assakoff, Leon Denis, César Lombroso, que os castelos medievais têm assombrações nos castelos medievais ainda hoje, por quê? Lá estão os espíritos dos mortos que foram assassinados nos castelos medievais. Veja a contradição. Ora, esses espíritos que foram lá assassinados, esqueceram de se reencarnar, que estão até hoje lá, sem se reencarnar? Ou então, se eles se reencarnaram pela doutrina reencarnacionista, estão ainda assombrando lá, logo não são eles, se já reencarnaram. Não tem contradição. Se são eles que estão lá, esqueceram de reencarnar. Porque pela lei da reencarnação deve haver uma reencarnação. Aí, sobre o tempo da reencarnação, há uma multiplicidade de tempo indefinido. Para Spencer Lever, do Rosa Cruz, segundo ele, leva-se 144 anos para haver uma reencarnação. Segundo outros, há espaço de 1.100 anos. Há uma diversidade muito grande entre os próprios espíritas. Para outros, a reencarnação é imediata. Morro aqui e já reencarno ali. Morro ali, lá e reencarno lá. Quer dizer, há uma variedade de ideias sobre isso. Portanto, os castelos mal assombrados é uma contradição à própria doutrina espírita. Uma outra contradição, no Brasil já se faz verificar muito isto, na Argentina mais do que no Brasil. Os médiums, o que fazem frequentemente? Estão a doutrinar os espíritos do além. Doutrinam para que, quando reencarnem de uma forma mais desenvolvida. Para que doutrinar os espíritos, se quando vão reencarnar, pelo reencarne vão levar um trauma e vão esquecer de tudo? Então, notaram a contradição? Para que doutriná-los? Então, não há necessidade, nova contradição. E assim por diante. Vamos passar agora aos argumentos filosóficos, que é mais interessante e muito mais contundente do que esses. São argumentos simples, simplórios, mas que na realidade eles confundem e mentalizam de uma forma inacreditável. Frases simples, nada de complicações, nada de muito rodeios. Frases simples, simplórias e repetitivas, sempre. Vai entrando. Então, segundo ponto, os argumentos filosóficos. Como explicar tanta maldade no mundo, tanta dor, tanto sofrimento, tantas desigualdades sociais, tantas injustiças, tanta ruindade, tanta perversidade, tanta desigualdade, uns tão pobres, miseráveis, outros tão ricos. A dor, segundo a doutrina espírita, é para pagar pecados de vidas passadas. A alegria, a felicidade, o bem-estar, prêmio de vidas passadas. Então, os ricos, os que vivem muito bem, os que roubam, exploram, vivem com seu bom dinheiro, vivem aí na sua fortuna, estão felizes. Muito bem. Espíritos desenvolvidos estão recebendo
o prêmio de tantas vidas passadas. Hoje estão gozando de suas vidas passadas. O pobre, o coitado, o miserável que sofre, está pagando por pecados de vidas anteriores. Como é isso? Então vejam, Allan Kardec, Leon Denis, afirmam categoricamente o seguinte: a todos, Allan Kardec, no livro Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 3, número 12, a todos faz partir de um mesmo ponto e não dota a uns mais do que outros. Isto é a principal exigência da justiça, segundo Allan Kardec. Allan Kardec ainda, o dogma da reencarnação se fundamenta na justiça de Deus. Leon Denis mostra-nos os princípios eternos da justiça. Vejam, portanto, segundo Allan Kardec, existia a igualdade total nos primórdios da humanidade. Todos eram iguais. Deus não dotou a uns mais, outros menos. Eram todos iguais na humanidade. Vamos ver como que isso realmente não é procedente, não procede. Primeiro, a mentalidade de que a dor é castigo de vidas anteriores e a felicidade é prêmio de vidas anteriores. Isso não é uma verdade. Primeiro, é um falso conceito de justiça. Falso conceito de justiça. A todos Deus fez iguaizinhos. Olhemos para os vegetais. Não existe um vegetal maior, outro menor. Nos animais, nas espécies, qual é a maldade do elefante ser grande e a formiga ser pequenina? A diversidade, todos eram iguais. Nas plantas, uma árvore boa, frondosa, verde, outra árvore igual, da mesma espécie, raquítica, seca, sem nenhuma folhagem, nenhum verde. Porque esta seca está pagando, então, está sofrendo pecados de vidas anteriores. E aquela frondosa, bonita, está sendo premiada de vidas anteriores. Um falso conceito de justiça. Se eu estou sofrendo hoje, sou pobre, miserável, sofro para chuchu, então estou pagando pecados de vidas anteriores. Mas que pecados de vidas anteriores? Eu não sei quais. Isso é justiça? Eu sofrer sem saber o porquê estou sofrendo? Veja a contradição. Seria justiça, eu estou sofrendo aqui por tais motivos. Mas o pobre que sofre não lembra que maldades ele fabricou, que ele fez em reencarnações passadas. Isso é injustiça. Justiça é fazer com a mesma pessoa conscientemente saiba que está sofrendo por tais questões, mas não sofrer sem saber porquê. Isso é injustiça. Portanto, a cada um segundo os seus méritos. Isso seria justiça. A cada um. Numa faculdade, todo mundo frequenta a escola, mas tem lá meia dúzia que não frequenta a escola, gazeiam, colam. No final da faculdade, todos recebem o mesmo prêmio, todos, a igualdade para todos. Isso é justiça? Não, não é justiça. Aquele que estudou, que não perdeu aula, levou a sério, este deve ser melhor premiado do que aquele outro que não levou a sério, que simplesmente foi superficial, não frequentou, foi realmente não responsável. Então, isto é fazer justiça, não a todos igualmente, mas a cada um segundo os seus méritos. É contra a reta ordem. É contra a reta ordem. Então, para que educar o pobre? Para que tentar uma promoção social com o pobre? Se ele é pobre, tem que continuar pobre, senão não cumpre o seu karma. A lei do karma é inflexível. Se você fez um pecado aqui, roubou, matou alguém aqui,
na próxima reencarnação aqui, você, pela lei do karma, inflexivelmente vai ter que pagar isto aqui. Não há sangue de um Deus capaz de perdoar qualquer pecado cometido aqui, segundo Leão Diniz. Portanto, tem que pagar. Então, se eu sou pobre, miserável, eu tenho que continuar pobre e miserável, porque senão não cumpro o meu karma. Não cumpro o meu karma. Portanto, é contra a reta ordem isto. É contra a razão esta questão. Então, para que aqui? Para que ajudar esse pobre que sofre? Para que conscientizá-lo? Para que despertá-lo? Para que levar com que ele assuma a sua história, faça a sua história, remodele essa situação, saia dessa situação de apatia, de indiferença. Ah, a vontade de Deus, Deus quer assim, estou pagando pecados de vidas anteriores, o que eu fiz? O que eu estou sofrendo hoje, tanto assim? Que mal fiz eu na minha vida para estar sofrendo tanto assim? Então, aquele fatalismo. Então, é contrassenso. É um contrassenso não ajudar essa pessoa. É contra a razão. A razão nos diz o quê? O bom senso. Precisamos ajudar essa pessoa, incentivá-la, conscientizá-la, criar situações melhores para que ela se desenvolva e não simplesmente, porque é um pária, tem que continuar pária. O Brahmane, não, o Brahmane é um espírito desenvolvido, é um espírito altruísta. Então, aí toda a felicidade. Ao pária, um coitado, tem que continuar pária. Isto é contra o senso comum, é contra a justiça comum, é contra todos os conceitos de humanidade. É irracional, completamente irracional isto. Por quê? Porque os defeitos, as doenças, se devem a reencarnações passadas, por espíritos maus que estão agora reencarnando e por isso tem o tal defeito. Se alguém quer uma perna, então vem um médico e cura aquela perna. Se estou sofrendo com a perna quebrada, espírito grosseiro, espírito subdesenvolvido. Vem um médico e cura, já não é mais espírito grosseiro, espírito desenvolvido. Vejam, é irracional, é contra o senso racional essas questões. É contra a experiência, é contra a experiência comum. Quem são os bons? São aqueles que lutam, que se esforçam, que buscam a justiça. Esses sofrem. E como sofrem? Vejam nós como sofremos com a situação do Brasil. Quanto sofrimento nas pessoas mais conscientes, que querem um mundo novo, que querem uma nova sociedade. Quanto sofrimento em nós. Estamos sofrendo? Estamos pagando coisas, pecados de vidas anteriores, por isso sofremos. É irracional. Quem são os maus? Os maus são aqueles que desfrutam a riqueza, que estão lá em cima, aqueles que têm tudo, aqueles que nem tomam conhecimento da realidade que está aí, gritando por um mundo novo, uma nova sociedade. Nem estão preocupados, que sofram, não tenho nada com isso, eu estou curtindo a minha vida. Estes são felizes, espíritos desenvolvidos. Vejam a irracionalidade. Vejam os versos de Rui Barbosa, que me permitam ler. Rui Barbosa, já no tempo dele, de tanto ver triunfar as nulidades, de tanto ver crescer as injustiças, de tanto ver agigantar-se os poderes nas mãos dos maus, o homem chega a desanimar-se da virtude, a rir-se da honra e a ter vergonha de ser honesto. Rui Barbosa. Portanto, é contra o bom senso. São os maus que se aproveitam. Então, esses são espíritos envolvidos. Não, é todo o contrário. Veja uma outra, que nada é igual no mundo. Veja uma médium espírita, de uma outra linha, Anatoly Barth, diz o seguinte: o que? Para explicar as desigualdades sociais, dizer que a dor é para pagar pecados de vidas anteriores, que há igualdade no mundo. Vejam textualmente o que diz Anatoly Barth. Não sabem vocês que não há dois seres, duas coisas iguais na natureza, e que não se podem encontrar nem no imenso espaço, nem ao longo do tempo? Não é precisamente da diversidade de onde nasce a harmonia do universo? Tem resultado jamais um acorde harmonioso de sons iguais? Portanto, é impossível
a igualdade de todos aonde há liberdade. Suponhamos um instante, todo mundo igual no Brasil, todo mundo igualzinho, sem diferença alguma, mas com liberdade, daqui 5 minutos começam as desigualdades. Portanto, é impossível a igualdade de todos de uma forma assim como propõe Allan Kardec e seus sequazes. Impossível também que todos iguais, mas limitados. Portanto, a liberdade e as limitações já criam dificuldades de igualdade. E por isso temos aí o caos que temos, justamente por causa da maldade do homem, do egoísmo, de poucos que têm muito e dos muitos que não têm nada. É justamente essa falta de senso comum, de justiça, de partilha, é que há essas tantas desigualdades. Mas não é que os bons, então, estão pagando pecados anteriores por estarem sofrendo mais do que os maus. Então, aos maus, que são esses que exploram, que vivem numa boa, estão passando um monumento, espíritos super desenvolvidos. É contra a experiência, é contra a lei da vida, e assim por diante. Vejam textualmente também contra a história. Porque dizer que no início da humanidade todos eram iguais, não entrando na discussão teológica do monogenismo e do poligenismo, supondo que fosse o poligenismo, vários casais, havia desigualdade entre eles. A ciência nos prova que os primeiros homens sofriam nas suas lutas para a sobrevivência, para a subsistência, sofriam os primeiros homens. A ciência nos afirma isto. Portanto, é contra a história, é contra a ciência. Veja Allan Kardec textualmente, sobre as crianças, é contra Deus, esse conceito de igualdade que prega Allan Kardec para todos, no sentido reencarnacionista. Allan Kardec, textualmente, no Livro dos Espíritos, número 379 a 385. As crianças são seres que Deus envia a novas existências, e para que não se possa acusá-lo, a Deus, de severidade demasiado grande, Ele, Deus, lhes concede, às crianças, todas as aparências de inocência. Semelhante inocência não é uma superioridade real sobre o que eles eram antes. Não. Deus lhes dá esse aspecto também, sobretudo, por causa de seus pais, cujo amor iria diminuir notavelmente à vista de um caráter áspero, acérrimo. Contudo, crendo que seus filhos são bons, afáveis, lhes professam todo o seu afeto e os cercam dos mais requintados cuidados. Portanto, gente, as crianças não são mais inocentes, não são mais puras, porque são os canalhas disfarçadas, são os pilantras disfarçadas de bondade, meiguice, que se eles nascessem já como falsas, como pessoas más, os pais não iriam dar o amor, o carinho, o aconchego. Mas tendo a aparência de inocência, os pais então vão dar carinho e tal. Vejam, gente, isso é revoltante de todos os pontos de vista. Portanto, o sofrimento não se deve a reencarnações passadas. Eu peço para vocês, para concluir, tem outros assuntos, mas um elogio à dor. Um elogio à dor rapidamente. Um dia, o Padre Quevedo, um instante de maior inspiração do que o comum, saiu o seguinte texto: a dor é o caminho, a luta, o contínuo tentar da natureza humana, generosa. Descompõe-se a água, transformando-se em vapor. O vapor se desindividualiza, condensando-se em elegantes cúmulos de nuvens, mas logo tornam-se densas e escuras para desfazer-se em chuva. A chuva imola-se, absorvida pela terra. Isto possibilita que a semente morra para germinar cereais, árvores e bosques. Com o sacrifício das plantas, alimenta seus animais. Com a morte das árvores, o homem se aquece, faz o papel que possibilita a cultura, constrói as casas em que habita. De milhares de árvores imoladas, a natureza gera o carvão, que consumido possibilita o progresso industrial. O pó da terra renuncia a si mesmo e se aglutina em pedras e minérios. Com as pedras o homem faz as calçadas, o cimento, os edifícios, e com os minérios sacrificados pelo fogo construímos nossos utensílios, máquinas, carros e aviões. Como o mundo mineral e vegetal, também o mundo animal vivem num contínuo holocausto,
numa contínua renúncia de si mesmo, em benefício da espécie de toda a criação. Os animais débeis da manada são eliminados para possibilitar a sobrevivência dos mais fortes. As espécies pequenas alimentam as grandes e essas do homem. O holocausto de miríades de animais converte-se em petróleo, que se imola e consome em benefício da humanidade. Pelas dores do parto, as mães dão à luz novos homens. Pelo estudo árduo e constante, pela pesquisa e o esforço, avança a ciência. Há progresso sem trabalho? Desenvolve-se uma cidade, uma indústria, uma família sem o trabalho sacrificado, generoso e constante de seus membros? Pelo sangue derramado de mártires, enaltecer a força de sua fé e por um semente de cristãos. Pela paixão e morte de cruz, Cristo nos fez filhos de Deus e herdeiros da felicidade eterna. Neste mundo de austeros sacrifícios, está no fim, de sublimes renúncias, de desinteressados holocaustos, não há derrotas, não há inúteis, não há diminuídos. E vem uma citação de Teilhard de Chardin: é o preço para o triunfo de todos, são os caídos no campo de honra. Teilhard de Chardin. É a busca imensa do progresso, não só material, senão também espiritual, não só temporal, senão também eterno. Perante o altruísta caminho da dor fecunda, como aceitar as lamúrias simplórias dos partidários da reencarnação? A dor é um castigo? Quem sofre é um canalha? O egoísmo e o mal? O egoísmo não é o uso da liberdade, são os culpáveis pela injustiça no mundo dos homens. Não são os que sofrem os canalhas, eles são os redentores. Responsáveis são os que podem e não o fazem, os que têm e não partilham, os que têm e não repartem, os egoístas, os que abusam da liberdade. É contraditória a doutrina da reencarnação. És egoísta? És explorador? Alcançaste felicidade deste mundo? Espírito desenvolvido. Mais feliz serás ainda na próxima reencarnação. Renuncias, te sacrificas, espírito grosseiro, subdesenvolvido. Não é assim a doutrina de Cristo. O cristão sabe que terá que dar conta a Deus dos talentos que recebeu para repartir com os irmãos e fazê-los frutificar. Quanto mais recebeu, mais se lhe exigirá. E bem-aventurados os que se sacrificam, os que renunciam, os que sofrem pela justiça, porque deles é o reino dos céus. Obrigado.